Vai lá, Piperno. Mauro, imagine você, Mauro Betti, presidente de um clube da Série A do campo. Não estaria na Série A. Se eu fosse presidente, estaria sem série. Herdou aquele time assim, na primeira temporada ainda não deu tempo para ser rebaixado para a Série Z. Isso. Que é o que vai acabar acontecendo na minha gestão. É possível, mas antes de que... A SAF do Mauro, é isso? A SAF do Mauro, é isso? O Mauro é safo. Mauro é uma SAF. É safado. Você votaria em Ronaldo Fenômeno para presidente? Votaria. CBF, por quê? Porque, assim, as opções, né? Sejamos pragmáticos, né? Edinaldo ou... Edinaldo... Qualquer outro cartola aí que... Né, enfim, Edinaldo e Padre Kelmon. Edinaldo. Beleza. Candidato padre, eu adorava o Cabo Daciolo. Eu pensei em fazer com uma das produtoras que eu falo de cultura, fazer um programa mesmo, Padre Kelmo e Daciolo, assim, 2 horas livres. Sensacional, assim. Assim, eu voto do Ronaldo. Eu sou realmente até, deixando claro, eu sou suspeito, eu gosto de falar. Ano passado eu fiz uma série que era Papo de Fã para o Ronaldo TV, em que eu entrevistava Galvão Bueno, Kaká, então noiva, atual mulher do Ronaldo, para Ronaldo TV. Então eu trabalhei diretamente com ele, fiz vários eventos com o Ronaldo também, apresentando. Eu tenho uma relação muito boa com ele, muito amistosa. Eu conheço muita gente legal do staff dele, que está evidentemente por trás da candidatura dele, então eu confio muito nele. Discordo de um monte de coisa. Eu discordo muito de mim mesmo. Eu concordo com 80% das coisas que eu falo e escrevo. Os outros 20% eu não sei por que eu falo isso, por que escrevo, mas enfim. Então, se eu discordo de mim mesmo muitas vezes, imagine de outros, né? E uma pessoa e uma personalidade como o Ronaldo. Mas entre Edinaldo e o Ronaldo, eu votaria fácil no Ronaldo, se bobeasse até faria campanha. Bom, aproveitando que a gente está falando de Ronaldo, que remete também à seleção brasileira, eu queria saber a sua opinião sobre o atual momento da seleção brasileira. Eu acho que os Jogos Olímpicos trouxeram essa discussão à tona, porque ali, embora a gente tenha torcido muito, claro, para o futebol feminino, outros esportes ganharam destaque. Por exemplo, a ginástica, o próprio vôlei, e o judô, e outros esportes para os quais os brasileiros mantiveram o seu olhar sem o futebol, a seleção brasileira disponível para jogar justamente porque não conquistou esse espaço. Você entende que a seleção brasileira vive um momento de vacas magras? Bem, esquálidas mesmo. Já tivemos outros momentos, assim, é uma questão estranha, né, porque você pensa, não temos, uma daquelas coisas que a gente adora falar, não temos mais bons jogadores. Acabou de ser eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA e deveria ter ganho o Balão d'Or, Vinícius Júnior. E se não fosse ele, você tem Rodrigo, você tem potenciais imensos como o Endrick e o Estevam, você tem o Savinho, você tem a Rafinha que está jogando um bolão pelo Barcelona. Todo mundo do meio para frente, ou mais para frente do que para o meio. Sim, no meio campo, uma carência que talvez nunca tenhamos tido. Lá atrás, não temos nenhuma maravilha, inclusive laterais no mundo não temos, mas temos goleiros hoje que você pode jogar as luvas para cima, são de ótimo nível. E dá para montar uma seleção competitiva e campeã 26. Agora, está faltando gestão fora de campo. Mas ao mesmo tempo, que é gestão fora de campo, Mauro? Explique melhor. Eu diria boa questão. Diria talvez mais transparente. Embora o Brasil ganhou 5 títulos mundiais, 3 com o João Avelange e 2 com o Ricardo Teixeira, que não são exemplos de transparência, né? Mas não é o Ricardo Teixeira que bateu o escanteio pro João Avelange subir de cabeça. Eram todos aqueles craques que a gente tinha de 58 a 2002. Mas mesmo em 2002, a nossa última conquista, só nas eliminatórias foram 4 treinadores que dirigiram 104 convocados em 18 jogos com 2 CPIs no meio do caminho. Então a gente já teve momentos talvez fora do campo ainda piores, mas dentro a gente resolvia. Eu acho que tem uma série de circunstâncias, mas para resumir um pouquinho, é assim, é um momento de insatisfação e incerteza no futebol, mas também é de crescimento de outras seleções. Nesse período, desde o Penta, em 2002, a gente teve Itália em 2006, a Espanha, a Alemanha, a França e a Argentina. Nunca na história das Copas, desde 1930, a gente teve uma rotatividade de campeões. Então não é só o Brasil que joga bola. A França melhorou muito, a Espanha ganhou sua primeira Copa do Mundo, a Holanda chegou a uma final, está num momento de estável, o Uruguai voltou a ter times competitivos, a Argentina voltou a ganhar uma Copa que não ganhava havia 36 anos, então acho que outras equipes melhoraram, a gente deu uma estagnada, mas eu, embora jornalista esportivo e palmeirense, eu costumo ser otimista. Não acho que é o final do mundo, o final dos tempos. Principalmente do meio para frente, ou mais da frente para dentro do gol adversário, temos bons jogadores. Mas uma dúvida, por outro lado, você entende que essa falta de visibilidade para a seleção brasileira, por muitas vezes ela não ocupar espaços nos quais a nossa seleção já ocupou no passado, fez também o olhar para outros esportes crescer? Pouquinho Tem a ver uma coisa com a outra ou não? Houve uma expansão de outros esportes, é natural que todo mundo também olhe mais para eles ao mesmo tempo em que mantém a preocupação com o futebol. Você pega, por exemplo, Olimpíada Skate,
Não é para todo mundo, mas Sim. você pega... Mas aí você tem uma figura como a Raíssa. Mas você pega, por exemplo... Na ginástica você tem uma figura como o Rebeca. Esportes. E isso pode ser que afete um pouco, de um modo geral, até o desempenho no futebol e outros esportes. Hoje você tem grandes atletas que têm um futuro garantido, inclusive dos netos e dos pais e dos avós deles, a partir do esporte. Então você tem várias atividades. O que a gente, por exemplo, eu, Piper, um pouquinho mais velho, né? Que a gente jogava, sei lá, 2, 3, 4 horas ou tentava jogar futebol. Hoje, de repente, você joga 15 minutos de futebol, você vai jogar um Minecraft, sei lá, 1 hora, você vai ver uma série, você vai ver o JP Premium, você tem mais opções. O que na nossa época era jogar futebol de botão, no meu caso, jogar futebol. E jogava mal as duas coisas. Bom, vai lá, Yara. Em relação ao setor romântico, em relação à seleção brasileira, essa identificação ou falta dela, para você, ela existe mesmo? E onde foi o baque ali, onde separou e os torcedores pararam de se identificar com a nossa seleção? Onde acabou esse relacionamento? Então, tem muito a ver o brasileiro, e isso até por outros esportes. O próprio saudoso Ayrton Senna falava que o brasileiro gosta mais de vitória do que do vencedor, né? Então, Ayrton Senna a gente detonava, Pelé detonava e outros vencedores de outras áreas. E, diferentemente da fidelidade ou lealdade que se tem no futebol, nosso time, a gente vai torcer sempre por ele. Ele pode nos chifrar, fazer perder o cabelo, tudo, que a gente continua torcedor. Talvez um pouco menos, mas um pouco mais. Mas o partido a gente troca, mulher a gente troca, homem a gente troca, sexo a gente troca de tudo. Troca de emissora, troca um monte de coisa. Mas de time a gente não troca. E a seleção tem um pouco disso. Às vezes a gente sabe, o Brasil legal, penta, maravilha, não é mais penta, perde a Copa das Confederações, não ganha a Copa do Mundo, a gente meio que esquece. E seleção é mais fácil a gente largar um pouco. O time não. O time pode ficar 16 anos na fila, como eu fiquei. O Vitão não pegou essa época, mas o time dele ficou 22 anos. Tá? Exato. Pegou, exatamente, já nasceu o pé quente. Que nem o Basílio, que aliás, Para não falar outra... é um belo nome, né, Basílio? Coincidência. O nome do filho dele. Basílio, então. Então, assim, então acho que falta, não é que falta identificação com a seleção, falta talvez identificação com a vitória. Porque mesmo em 2001, quando esse período horrível que estava, 2000, 2001, também era o pior futebol do mundo, a gente nunca mais vai ser campeão, bastou, entre aspas, bastou ser 100% no peito em 2002, que voltou tudo. Exatamente. Depois perdemos para Honduras as quartas de final da Copa América de 2001, lá na Colômbia. A gente ganha, beleza. Então, se ganhar, por exemplo, em 26 dos Estados Unidos, é um dos concorrentes, não é o favorito, mas é concorrente, meio que volta. Então, acho que isso é sazonal. Mas, insisto, no caso do futebol, da seleção brasileira e do esporte como um todo, você tem cada vez mais isso. Por exemplo, até no esportes, que é uma das coisas que eu faço também. Desde 2010 eu sou comentarista do eFootball, que é um videogame, né? Tem jogadores que, por exemplo, jogam no time do Corinthians e vão para o Flamengo, o torcedor deles do eFootball não torce pelo clube deles, torce pelo jogador. Então, o Zé Mané, desculpa o nome, me veio, jogava pelo time de esportes do Corinthians, ele vai para o Flamengo, o cara larga o corintiano, pode até continuar sendo corintiano, mas ele vai torcer no eFootball, no esportes para o sujeito, para a pessoa física. Então, é um novo mundo. E fala, pô, mas futebol nunca vai perder isso. Eu acho que não. Mas quando o futebol começa na década de 10 do século passado a ganhar força, o futebol vai ganhando do ciclismo e do remo, que eram os esportes, digamos, mais populares e nacionais. Mas você acha que isso tem a ver com a postura dos jogadores de hoje em comparação com a postura anterior? Pouco, porque o jogador hoje realmente é uma entidade, né? Aliás, tem um staff, né? Aliás, hoje o mundo está muito complicado, né? Você não consegue falar com as pessoas. Você tem que falar com o staff e com as várias pessoas dos staffs. E o jogador hoje está fora. O futebol hoje de alto nível da seleção é tipo quando a gente vê a NBA. Né? Sei lá, Sacramento Kings contra Shadrack McMelt, um time lá. Ótimo. É um bom nome. Tá lá o cara do Shadrack McMelt, o William Johnson. É como o Vinícius Júnior. Com 16 anos e 2 jogos, ele já era vendido do Flamengo para o Real Madrid. É uma entidade internacional. E a gente perde um pouco. Feliz, de novo, eu sou um cara que tenho saudade, mas não sou saudosista. Saudade do Fred Adu. Pois é, 14 anos já era o máximo e hoje já, enfim. Mas a gente, eu um pouquinho mais, né? Eu, quando cresci com o futebol, olha a felicidade que eu tive. Aí eu jogo mesmo pra galera. Pô, quando eu cresci palmeirense e tal, quando eu lembro do futebol a partir de 72, o camisa 10 do meu time era o Ademir da Guia, o maior da história. O camisa 10 do Santos era o Pelé, o maior da história. O camisa 10 do São Paulo era o Pedro Rocha, para mim, o maior uruguaio da história. O camisa 10 do Corinthians era o Rivelino, para mim, o maior jogador da história do Corinthians. Estava começando o maior camisa 10 da história do Flamengo, Zico. Estava começando, embora vestisse a camisa 10, não era um camisa 10, mas Roberto Dinamite no Vasco. Estava terminando a carreira dele no Botafogo com um Jairzinho. Eu fui extremamente feliz com um detalhe. O Ademir da Guia jogou
quando ele chega ao Palmeiras, de 61 a 77 no Palmeiras. O Pelé, de 56 a 74 no Santos. O Pedro Rocha chega em 70, só sai de São Paulo em 78. O Rivelino é de 64 a 74 no Corinthians e podia ter ficado a carreira inteira no Corinthians, não fosse o jejum corintiano. Então, você também tinha essa identidade. Hoje a gente tem que torcer, por exemplo, pegando o exemplo do meu time, um jogador fenomenal, Estevão. Né, Facinca? O menino é maravilhoso. Só que a gente começa a torcer é o seguinte, para que a gente tenha no nosso time não um jogador espetacular extra classe, que a gente tem um ótimo jogador. Se o cara for muito bom, em 3 jogos ele já tá vendendo pro Chelsea. É terrível isso, cara. Mas é o que aconteceu com o Endrick também? Também, não tem jeito. Quando o Endrick pinta, a gente já com 12 anos já via que o cara era demais, o Estevão, quando estava no Cruzeiro e vem pro Palmeiras também, você fala, pô, esse cara é maravilhoso, mas esse cara vai ficar até os 18 anos. E você confia que ele se manterá, assim, em alta? O Endrick tem a cabeça maravilhosa. O Endrick e o Estevão são muito parecidos nisso. São pessoas de pé no chão e famílias maravilhosas no entorno. Mas vai depender uma série de coisas. Pô, o Endrick não tá jogando no Real Madrid. Velho, ele tá no Real Madrid. Que inclusive acabou de contratar um tal de Mbappé, que joga ali na frente. Então é normal que o cara não entre massacrando. Em relação a ainda esse assunto de seleção, e a gente fala muito de personagem, né? Criou-se de novo o mito de que o Brasil precisa do treinador estrangeiro, pela nova metodologia e etc, né? Copa do Mundo nunca foi ciência pronta, né? Beckenbauer nunca foi treinador e foi campeão do mundo em 90. Tivemos Marcello Lippi, que foi um brilhante técnico e foi campeão em 2006, ganhando tudo em clube. Dorival vai ser campeão do mundo pra você em 2006, ou tem chance pra isso, ou tem chance. A SAF do Mauro Betting, se estivesse administrando a CBF... A Betting do Mauro Betting. Ela pensaria em um novo personagem nesse momento pra tentar um cara mais preparado, ou essa filosofia estrangeira, que talvez possa estar aqui no Brasil. Pode ser. Assim, que é uma coisa interessante, assim. Você entendeu de que eu falei? Total, não, perfeito. E assim, a pergunta é muito pertinente. Eu tenho uma questão que é assim, que o futebol me ajudou nesses 34 anos no ofício. Quando eu começo em 1990, simplesmente o primeiro campeonato brasileiro que eu cubro, o Corinthians é campeão. Exatamente, o Corinthians do craque Neto. A propósito. Aí em 91 o segundo ganhou o São Paulo, em 92 ganhou a Libertadores, primeiro de São Paulo, ganhou o Campeonato Mundial e só em 93 o Palmeiras vai sair da fila. Então eu já peguei nos primeiros anos, o Corinthians sendo campeão brasileiro, o São Paulo ganhando a primeira das 3 Libertadores, o primeiro dos 3 Mundiais, então, e o Palmeiras não ganhando nada. Então assim, eu já peguei um baque muito forte, mas ao mesmo tempo, até uma característica mais pessoal do que profissional, eu costumo me dar bem com as pessoas, né? O que não significa dizer que só assim se faça jornalismo, né? Até o pessoal fala, você é muito amiguinho. Eu prefiro ser amiguinho do que inimiguinho, porque tem muita gente que detesta todo mundo, isso é inimiga. Eu acho que eu não quero ser amigo, eu quero ser respeitado, né? Então o que aconteceu? Com o Corinthians já de 90, eu já tinha uma amizade muito legal com o Neto e com o Ronaldo, que depois seriam meus companheiros de trabalho. Com o São Paulo, com o Tele, que eu sempre fui um grande fã, e a gente tem uma relação maravilhosa, inclusive até hoje com a família. Zete, Antônio Carlos, Raí, um monte de gente, Palinha, Macedo, Cafu, um monte dessas pessoas viraram meus amigos, alguns inclusive serão meus biografados em breve. Então assim, eu ficava feliz não feliz, mas ficava confortável ou confortado quando o São Paulo e o Corinthians, os maiores rivais, ganhavam títulos porque eu tinha amigos campeões, né? E quando o Palmeiras passa a ganhar, eu tenho amigos, claro, também no Palmeiras, e fico muito mais feliz porque os meus amigos estão fazendo o meu time ser campeão. Então, para mim, ficou tudo maravilhoso nesse aspecto. E eu fiz esse preâmbulo para dizer que o Dorival Júnior é sobrinho da pessoa com que eu melhor tive relação na vida, que é o seu Dudu. Lamentavelmente perdemos hoje, que era o tio dele, o Olegário, uma das 6 estátuas do Palmeiras. E por tabela, a relação com o Dorival Júnior também com isso é muito boa. Então, eu só quis fazer esse preâmbulo porque eu adoro o Dorival Júnior como pessoa. Adoro. Dorival é um cara que acho que é difícil alguém odiar o Dorival. Então, até por isso eu ainda torço mais por ele. Mas aí eu não vou também, amo a minha mãe, mas ela não podia dirigir a seleção brasileira. Palmeiras talvez, mas a seleção, não. Então, assim, a gente precisa fazer essa distinção. E posso falar aqui o que dá para falar, o Dorival, desde que assumiu a seleção brasileira, tem tentado, essa pergunta que você me fez, ele tem tentado trabalhar com isso e ir muito além da questão de campo. Então até por isso eu torço muito pelo Dorival. É o ideal? A gente nunca sabe. O ideal seria o Guardiola, ou até o Klopp, que eu amo de paixão, ex-treinador do Liverpool. Mas é o que não temos. Então assim, se eu assumisse hoje a CBF, vou como o Dorival Júnior. É o ideal? Gente, eu não tenho a menor ideia. Aliás, é o normal. Abel Ferreira, quando chega ao Palmeiras, seria o ideal.
A gente mal sabia que era o Abel. Jorge Jesus, aquele trabalho fantástico no Flamengo em 19, se imaginava? Não. E agora, se voltasse, seria a mesma coisa? Eu acho que não. Ele foi muito mal. Isso aí é murismo? Então a gente não... Está sendo murista? Não, juro por Deus, eu tô falando sério. O Jorge Jesus foi um trabalho fantástico no Flamengo. Pergunta pra quem trabalhou com ele na volta do Benfica. Muita gente fala, foi a pior coisa que o Benfica fez na história trazer o Jorge Jesus de volta. A faixa da torcida na porta do aeroporto. Né? Bem-vindo, Judas, porque ele tinha trabalhado antes no esporte. E trabalhou muito mal depois, mas pode de repente acertar, né? Eu não vou dizer, cara, não volte ao lugar onde você foi feliz. Pô, volte se quiser. A gente nunca sabe. Né? Graças a Deus estou de volta, por exemplo, aqui a Jovem Pan, estou muito feliz, mas sei lá, de repente estou aqui conversando, cai uma gambiarra na minha cabeça, eu morro, eu vou falar, não estava tão feliz até o dia do Mas seria um programa fantástico de final de ano, imagina. Depois, do seu lado, eu tô do seu lado, eu e a Yara somos os mais... Isso.